Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um jogo nesse site aqui, que é o Educa Play. Ele é um site bem legal e ele tem várias opções de jogos para a gente criar. Então, assim, tem muita coisa legal nele mesmo. Quando vocês entrarem aqui na tela, né, vocês vão poder pesquisar algumas atividades, porque quando a gente usa a versão gratuita dele, os nossos jogos eles ficam públicos, né? Então qualquer pessoa pode ter acesso. Então às vezes um jogo que você queira usar, talvez alguém já tenha feito e você vai conseguir encontrar ele aqui quando você digitar. Vamos ver se tem. Aqui, ó. Por exemplo, o jogo das vogais. Aqui já apareceram alguns. O site, ele é em inglês. Na verdade, ele tem versões em inglês, francês e espanhol. Não tem em português, tá, gente? Então, tem que estar um pouquinho atento, mas assim, ele é bem intuitivo, ele é bem tranquilo de usar, ele é bem legal mesmo. Para começar a usar, primeiro vocês vão ter que fazer o registro. Né? Tá aqui minha fotinha, então eu não vou fazer, mas vocês vão precisar. É só nome, e-mail, ele é bem sossegado mesmo. Então, depois que você fizer o registro, aí você vai poder criar atividades, né? Então, você vem aqui, New Activity, e aqui tem várias opções de atividades que você pode criar. Os nomes aqui, eles aparecem em inglês. Fill in the blanks game, crossword puzzle. Então, você pode, se você quiser, traduzir. Então, você traduz para o português. Enigma. Preencha o jogo de blanks, né? Então, seria preencha os espaços, né, vazios. Palavras cruzadas e assim vai. Então, você pode escolher qualquer um deles para criar. Eu vou criar um de palavras cruzadas, tá? Eu vou colocar um título aqui, que esses dois eu já fiz, por isso está aparecendo aqui. Vou colocar folclore, que eu vou usar o mesmo que eu já usei. E aí vocês vão fazer uma descrição do jogo, né? Então, palavras cruzadas sobre o folclore, sei lá. Vou colocar bem simplesinho para ficar mais fácil, mas aí depois vocês podem fazer uma definição bem elaborada quando vocês forem fazer, né? E aí vocês vão escolher a classificação educacional, seria o ano, né, a idade das crianças, para quem a atividade está sendo feita. Então, vou colocar aqui um quarto ano do fundamental. E aí eu vou colocar a língua portuguesa e é só isso. Agora, eu venho aqui em próximo. E aqui eu vou criar o meu jogo. Aqui também é em inglês, então vocês podem traduzir se vocês quiserem. Clica com o botão direito, né, e traduz. E aqui você vai poder editar. Se vai ter prazo, limite para que a atividade seja feita. Então, você pode dar um tempo. Eu vou deixar aqui não, mas se você quiser só colocar assim, colocar o tempo que você quer. E aí, toda vez que você sai, ele volta para o inglês, tá? Então, e aí os botões de ajuda, né? Que aí ele dá dica de letras, dá dica de palavra. Na verdade, a dica de palavra ele mostra a palavra inteira. Então, não é muito legal, mas não tem como escolher um ou outro. Ou os dois ficam visíveis, ou nenhum fica visível. Aí vai do que você quer fazer. E aqui vai ter as configurações. Isso aqui a gente não vai mexer, né? Porque é só para quem tiver a conta premium. No caso aqui eu estou usando a versão gratuita. E aí a gente vai fazer o nosso jogo. Ele é bem simples. Então a gente vai primeiro em adicionar palavra. E aí eu vou colocar minha palavra aqui, folclore. E o tipo de definição que eu quero usar. Nesse caso eu vou usar texto, mas eu poderia usar uma foto se eu quisesse ou até um áudio. Então, texto. Aí eu venho e coloco a minha definição de folclore, que eu já tinha feito previamente, né? Então, vou colocar aqui minha definição de folclore. Enviar.
Pronto. A primeira palavra já tá feita. Aí eu vou colocar aqui add word de novo, que aí eu vou colocar a outra palavra, que vai ser saci. E eu vou colocar a definição dele. Então, palavra saci. E a definição dele aqui. Enviei. Pronto. Agora, vou colocar mais uma palavra. Que vai ser pipa. Pipa. E aqui meu texto. Vocês estão vendo esse contador aqui, né? Se ele tiver abaixo de 25, o jogo não vai ser publicado, tá, gente? Então sempre tem que ficar espertinho. Depois eles dão umas dicas também do que fazer para aumentar. Então, vou colocar mais uma aqui. Parlendas. E meu texto. Ok, já coloquei aqui. E aí, aqui ele vai mostrando como que ela vai ficando, tá? Ele não vai ficar assim, né? Sempre assim. À medida que você vai colocando mais palavras, ele vai alterando para se adequar e encaixar todas as palavras nele. E aí é isso. Aí você põe quantas palavras você quiser, quantas descrições você quiser. Ele não aceita nem hífen e nem acento, tá, gente? Então, assim, na hora que você colocar, vai aparecer aqui, mas na hora de responder, ele não vai aparecer. Então, ele não vai contar, por exemplo, um espacinho para o hífen, né? E não vai colocar acento nas palavras também. E aí, depois, você pode ver aqui, preview, né? Que vai ser como ele vai ficar, o jogo. Então, ele tá legal, aí você vai poder publicar ele. Quando você vai publicar, vocês estão vendo que aqui está em cinza. Eu não consigo publicar, porque você tem que colocar tag. Ele já vai colocar duas que são automáticas. Você tem que colocar pelo menos mais uma. Então, eu vou colocar aqui folclore. Folclore. Tá. Adicionei mais uma tag. Agora eu posso publicar. Então, aí eu vou em publicar e ele vai criar o meu jogo. Eu já tenho ele aqui criado, que eu fiz ontem. Tá aqui. Aqui. E aí, quando eu quiser enviar ele para alguém, é bem simples. Eu só copio o link e envio para a pessoa. E aí eles podem jogar, tá? Vocês podem criar também um challenge, né? Um desafio, por exemplo, entre os alunos. Então, se você for criar esse challenge, aí ele vai criar um pin e aí você vai mandar o pin para cada criança, para que cada um tenha acesso e possa jogar, e aí vai ter o ranking de quem ganhou e tudo isso. Então, esse é para o desafio. Agora, se você não quiser, você manda o link, né? E manda o pin. Agora, se você não quiser fazer assim, quiser mandar o mesmo para todo mundo, é só copiar o link, esse link aqui, e aí você pode enviar no WhatsApp, você pode enviar no Facebook, você pode enviar onde você quiser, para que eles possam jogar o seu jogo. E é isso, é bem legal. Tem vários tipos de jogos legais, depois eu vou fazer outros, mas esse foi o primeiro só para vocês conhecerem. É um site muito bom, você não precisa baixar nada e não precisa pagar nada, e dá para fazer alguns jogos muito legais e ele é bem simples de usar. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam aproveitar bastante.